Olá, bom, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Direito Imobiliário na Prática, o CDI. Vamos dar continuidade falando sobre direito condominial, hoje com a parte 2. Na aula anterior, na aula 6, nós falamos sobre a Lei 4.591/64. Falamos também sobre o impacto do Código Civil 2002 nos condomínios edilícios, também sobre o impacto do novo Código de Processo Civil, né, de 2015, também nos condomínios edilícios. Hoje vamos falar sobre o conceito, vamos falar sobre classificação, direito dos condomínios, deveres dos condomínios, a extinção dos condomínios e o propriamente dito condomínio edilício. Vamos lá? Direito condominial, parte 2. Vamos ao conceito. Como já analisamos, a palavra domínio pode ser interpretada como sinônimo de propriedade. Assim, o condomínio possui o mesmo sentido de copropriedade, o que significa que mais de uma pessoa é proprietária de um mesmo bem indivisível. Isso é, duas ou mais pessoas exercem conjuntamente os poderes inerentes à propriedade, ou seja, o direito de gozar, usar, dispor e reaver a coisa. Nesse sentido, nosso doutrinador França ensina que o condomínio é espécie de propriedade e que dois ou mais sujeitos são titulares em comum de uma coisa que é indivisível, pro indiviso. Em resumo, o condomínio pressupõe que são duas ou mais pessoas que exercem os direitos de propriedade por todas as pessoas. E a coisa única e indivisível. Agora vamos falar sobre a classificação. De acordo com o critério da origem, o condomínio pode ser classificado de três formas. A primeira delas é o condomínio voluntário, que é aquele que resulta da autonomia da vontade, ou seja, as pessoas optam por formar um condomínio. Por exemplo, Bento e Jubileu, amigos de infância, optam por comprar um sítio com o intuito de passar os finais de semana juntos. Nós temos o condomínio incidental, que é aquele formado por circunstâncias alheias à vontade dos condôminos. Por exemplo, imagine que Bento faleça, deixando o imóvel para os seus dois filhos, Jubileu e Genival. No caso, por força da herança, Bento e Genival irão adquirir a propriedade do imóvel, formando-se um condomínio. Nós temos também o condomínio necessário, ou forçado, ou ainda o legal. É aquele que deriva da lei e tem como fundamento o fato da coisa ser indivisível. É o que ocorre, por exemplo, com o muro construído separando duas propriedades. Os confinantes terão a copropriedade deste muro. E nesse sentido dispõe o artigo 1328 do nosso Código Civil Brasileiro, que diz: o proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir meação na parede, muro, valado ou cercado do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado. Ou seja, se por um lado aquele que construir o muro tem direito de cobrar do seu vizinho metade do valor gasto com a construção, o vizinho adquire a copropriedade sobre o muro, de modo que os dois tornam-se condôminos sobre o bem, ou necessariamente sobre o muro. Direito dos condomínios ou condomínio voluntário. Instaurando o condomínio, surge uma série de direitos e deveres entre eles. Inicialmente, começaremos pelos direitos que os condomínios têm.
Uma coisa conforme a sua destinação. Aos condôminos assiste o direito de usar a coisa conforme a sua destinação. Logo, os condôminos têm o direito de usar a coisa conjuntamente, de forma que não pode impedir ou atrapalhar os outros no exercício deste direito. Além disso, não pode o condômino transferir os direitos de propriedade a terceiros sem a autorização ou anuência dos demais. Reivindicar os bens de terceiros. Como os condôminos exercem juntos os direitos inerentes a propriedades, todos eles podem reivindicar a coisa de terceiras pessoas que, injustamente, a possuem ou detêm. Como consequência, poderá também o coproprietário alienar ou gravar a sua parte. Poderá ainda o condômino alienar, vender sua parte da propriedade, desde que dê preferência na compra aos demais condôminos. Isso está disposto no artigo 504 do Código Civil Brasileiro, que diz assim: não pode o condômino, em coisa indivisível, vender sua parte a estranhos sem outro consorte a quiser. Tanto por tanto, o condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o valor, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob a pena de decadência. Por outro lado, nada impede que o condômino constitua um gravame no bem, por exemplo, uma penhora, uma hipoteca. Contudo, a garantia somente atingirá a sua respectiva parte. O terceiro item é o requerimento da divisão. De acordo com o nosso Código Civil brasileiro, o condômino tem o direito de exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo. Havendo resistência por parte dos outros condôminos, será possível ajuizar a competente ação de divisão. Contudo, sendo impossível a divisão, o caminho a ser percorrido é a alienação judicial da coisa, dividindo-se o valor recebido na proporção das cotas de cada condômino. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que Bento e Jubileu são proprietários condôminos de um apartamento, na seguinte proporção: Bento possui 60% e Jubileu 40%. Pense agora que Bento tem interesse em vender, alienar o imóvel, mas Jubileu oferece resistência. Nesse sentido, o artigo 1320 prevê que qualquer condômino pode exigir a divisão da coisa e deve Bento requerer a sua alienação judicial. Após a venda, o valor deve ser dividido na proporção do quião de cada um. Ou seja, no nosso exemplo, se o imóvel for alienado por R$ 100.000, caberá R$ 60.000 a Bento e R$ 40.000 a Jubileu, o que equivale a 60% e 40%, respectivamente. Deveres dos condôminos ou condomínios. São deveres dos condomínios. 3 itens. Primeiro, concorrer para as despesas de conservação e divisão da coisa. Vamos dar um exemplo de Bento e Jubileu. Eles são condôminos de um apartamento. Logo, ambos são responsáveis pelas despesas, conservação da coisa, tais como o pagamento do condomínio, da água, luz e eventuais construções para a conservação do bem. Item 2. Responde pelas dívidas contraídas em proveito da comunhão. Assim, se um condômino contrai dívidas para coisa comum, os outros condôminos também serão responsáveis por ela, na proporção ou na sua fração ideal. E respondem também pelos frutos que percebeu, pelos danos que causou. Por exemplo, Bento e Jubileu são condôminos de um apartamento na proporção de 50%. Resolve alugá-lo por um valor de 1.000 por mês. Conforme já explicamos em ocasião anterior, a importância dos aluguéis é que são considerados fruto civil,
E dessa forma, se Bento recebe o aluguel, que é um fruto, deve repassar a parte a Jubileu, uma vez que cada condômino responde perante os demais pelos frutos que percebeu da coisa. Da extinção do condomínio. Como regra, vimos que o condomínio ou condômino pode exigir a divisão da coisa como a qualquer momento. Fato este que extingue a comunhão. É o que diz o artigo 1320 do nosso Código Civil, que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo ao quinhão de cada um pelas suas despesas de divisão. Contudo, existem três situações especiais que devemos analisar. Quais são? É possível que os condôminos façam um pacto de não dividir a coisa comum, e o tal pacto não poderá exceder o prazo de 5 anos, sendo cabível uma prorrogação posterior. Consequentemente, havendo esse pacto, o condomínio não poderá ser extinto, como regra, durante a vigência. O doador, o testador, também poderá estabelecer este pacto de não divisão, pelo período também de 5 anos. Logo é possível dizer que Bento, que seria o nosso doador, efetue a doação de um apartamento para Jubileu e Genival, que se tornam condôminos do bem. Bento, porém, ainda, no contrato de doação, pode fazer uma cláusula de indivisão, situação em que o condomínio não poderá ser extinto. A pedido do interessado, e havendo graves razões, poderá o juiz determinar a divisão da coisa, mesmo antes ou durante a vigência do pacto de indivisão. Trata-se da exceção. E como se diz, toda regra tem a sua exceção. Condomínio edilício. A par do condomínio que acabamos de estudar, o Código Civil regula ainda o condomínio edilício, que possui regras próprias em relação ao anterior. Então passaremos a analisar essas regras desse instituto. O conceito dele considera-se edilício o condomínio caracterizado pela existência de partes com propriedade exclusiva e partes com propriedade comum de condôminos. Isso está no artigo 1331, que seja nota diferenciadora deste condomínio é a existência de duas partes. Quais são? A unidade autônoma, como os apartamentos, escritórios, salas, lojas e garagens. E a unidade comum, como os corredores, escadas, área de lazer, telhados, piscinas, academias, né? Salas de academia, salões de festas. E o exemplo típico são os condomínios formados pelos prédios, que se verifica partes exclusivas. Por exemplo, o apartamento pertence ao proprietário e partes comuns que pertencem a todos os moradores, como a piscina, o corredor, a área de lazer e etc. Bem, chegamos ao final desta aula 2 sobre condomínios e vamos ainda ter mais uma aula. Esse tema ele é bem complexo. Nessa aula nós estudamos quais são o conceito, né, a classificação, os principais direitos e deveres dos condomínios voluntários e o conceito do condomínio edilício. Na próxima aula, encerraremos a análise de condomínio edilício e vamos tratar de um tema muito importante, que se chama instituição do condomínio edilício. Até a próxima aula, um forte abraço.